Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Giancoli, sou advogado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a decisão do STF de fevereiro de 22, que julgou 3 ações relacionadas aos pisos salariais dos engenheiros, arquitetos, químicos, agrônomos e veterinários. Como essa decisão afeta esses pisos salariais, como ficam esses pisos salariais antes da decisão, após a decisão, se ainda permanecem. É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá certo? Bom, para começar o vídeo, a gente precisa primeiro entender o que diz a Lei 4.950-A de 66, que é a lei que regula, o salário mínimo profissional dos engenheiros, químicos, arquitetos, veterinários e agrônomos. Essa lei, no seu artigo 5º, ela disciplina o seguinte, ela determina que esses profissionais vão ter direito a um salário na sua contratação de pelo menos 6 salários mínimos para 6 horas de jornada diária. Ou seja, se um desses profissionais, se um engenheiro, por exemplo, for contratado para trabalhar 6 horas por dia, em regime CLT, ele vai ter direito a um salário na sua contratação de pelo menos 6 salários mínimos. Se ele for contratado para trabalhar mais do que 6 horas, você vai crescer 25% sobre essas 6 horas, ou seja, se ele for contratado para trabalhar 8 horas por dia, por exemplo, ele vai ter direito a 8 salários mínimos e meio. Então, como é que você faz o cálculo do salário mínimo profissional do piso, vamos dizer assim, salarial? Você vai pegar o valor do salário mínimo na data da contratação do profissional e multiplicar ou por 6 se for 6 horas por dia, ou por 8,5 se for 8 horas por dia a jornada para a qual ele foi contratado. Tá? Eu estou dando exemplo apenas dessas duas possibilidades de jornada, mas claro que existem outras, que são as mais usuais de 6 horas por dia, ou até a mais comum, que são 8 horas de trabalho por dia. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos imaginar que um arquiteto foi contratado para trabalhar sobre uma jornada de 6 horas por dia e ele foi contratado no ano 2021. Em 2021, o salário mínimo era de R$ 1.100 por mês. Então ele foi contratado no ano 2021 para trabalhar 6 horas por dia. Qual que seria o salário base, o piso, o salário mínimo que ele tinha que ter no registro na sua carteira de trabalho? R$ 6.600. Você pega 6 vezes o salário mínimo da época. E se ele fosse contratado para trabalhar 8 horas por dia? Bom, aí você pegaria o valor de R$ 1.100 e multiplicaria por 8,5. Isso daí atingiria, em 2021, o valor de R$ 9.350 por mês. Esse seria o salário base na contratação desse arquiteto. Isso se aplica para todos, arquiteto, engenheiro, químico, agrônomo e veterinário, tá certo? Legal. Dito isso, explicada essa situação, o que aconteceu? A lei é uma lei de 1966, é uma lei muito antiga. E aí a gente teve depois a Constituição de 1988, e aí existe uma grande discussão se a lei ela foi recepcionada, se ela era compatível com a Constituição de 1988, pois a Constituição de 88 ela proibia a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, no artigo 7º, inciso 4. Então teve muita discussão nos tribunais, na jurisprudência, mas essa lei ainda é válida, não é válida e tal. O que prevalecia? Prevalecia um entendimento de que sim, que ela era compatível com a Constituição Federal, não existe uma violação, o que não poderia ser feito era a indexação ao salário mínimo, ou seja, o reajuste do piso, no caso, não poderia ser vinculado ao salário mínimo. Para ficar um pouco mais claro, que eu sei que é um pouco confuso essa parte, o que os tribunais, inclusive o STF, decidia em relação a isso? Olha, a lei ela é válida, ela é aplicável, então quer dizer, se um profissional, no exemplo que eu coloquei, fosse contratado para trabalhar no ano 2021, para trabalhar 6 horas por dia, ele teria direito a 6 vezes R$ 1.100, que era o salário mínimo da época, um piso de R$ 6.600. Perfeito. Agora, o que acontece? Ele foi contratado em 2021. Se em 2022, quando houve o aumento do salário mínimo para 1.212, será que esse profissional que foi contratado em 2021 ele teria direito ao aumento do seu salário em razão do aumento do salário mínimo? E isso os tribunais definiam que não podia acontecer. Ou seja, a indexação, o reajuste do salário simplesmente pelo aumento do salário mínimo não poderia acontecer. Você só utilizava o salário mínimo para fins de fixação da base de cálculo no momento da contratação, apenas para o momento da contratação, tá certo? Então, como é que funciona essa situação? Os profissionais, esses profissionais, arquitetos, engenheiros, químicos, agrônomos e veterinários, eles tinham direito a esse piso salarial, esse salário mínimo profissional, melhor dizendo, fazendo essa simples conta. Pegava o ano da contratação, o salário mínimo daquele momento, multiplicava por 6 para 6 horas por dia, por 8,5 para 8 horas de jornada contratada diária. O que aconteceu? Em 2022, em fevereiro de 2022, o STF julgou 3 ações e modificou um pouco o entendimento. Na verdade, o que o STF disse? Ele entendeu o seguinte:
né, ele definiu que, ok, ficam mantidas aí a estipulação com base no salário mínimo, mas eu vou congelar o salário mínimo a partir do julgamento dessas ações. O que significa isso? Eu vou pegar o salário mínimo do momento do julgamento, que é de 1.212, e vai ficar congelado daqui para frente. Ou seja, se um profissional, vamos supor, um veterinário, ele for contratado para trabalhar em 2012, numa jornada de 8 horas por dia, ele teria direito a 8 salários mínimos e meio na sua contratação. Esse seria o salário mínimo que ele deveria possuir no seu registro. Isso daria o equivalente a R$ 10.302. Em 2023, se o mesmo veterinário for contratado por uma outra empresa para exercer a função de veterinário, ele vai ter direito para trabalhar 8 horas por dia, exatamente os R$ 10.302. Por quê? Porque a base de cálculo, que é o salário mínimo, foi congelada pelo STF. Então, daqui para frente, 2022, 2023, 2024, 2025, o salário mínimo o valor vai ser sempre o mesmo, de 1.212 com base de cálculo para você multiplicar por 8,5, por 6, dependendo da jornada que você praticada. Então, o que o STF fez é o seguinte, ele congelou a base de cálculo. E aí você deve estar perguntando, tá, doutor, mas como é que fica para trás? Para trás se aplica o que acontecia antes. Então, se o empregado for contar 2017, pega o valor do salário mínimo de 2017 e multiplica por 6, 8,5, dependendo da jornada. 18 é a mesma coisa, 19 é a mesma coisa, 20, 21, 22. E de 23 para frente, o valor vai ser a base de cálculo vai ser sempre 1.212. Até que venha uma mudança legislativa ou então que aumentos decorrentes da categoria profissional, como indicidos, etc. Tá certo? Então, assim, os pisos salariais, eles tiveram a decisão do STF, ela afetou os pisos salariais, o salário mínimo desses profissionais, em relação ao congelamento da base de cálculo. Mas isso não cancelou o direito deles a possuir esse salário. Então, infelizmente, é muito comum a gente ver profissionais que trabalham, engenheiros químicos, arquitetos, às vezes recém-formados, que a lei não faz distinção nenhuma entre o recém-formado e aquele que tem muita experiência, todos, tendo diploma, eles vão ter direito, se exercerem aquela atividade a esses pisos salariais. A única coisa é que daqui para frente o valor, por exemplo, para 8 horas por dia, 10.302, praticamente ficou congelado, e daqui a alguns anos vai ter um impacto muito grande nisso, porque a inflação vai continuar existindo, infelizmente, e o poder de compra de 10.302 em 2023, 2024, 2025 não vai ser o mesmo do que hoje nos dias atuais, tá certo? Então, meus amigos, essa foi a decisão do STF, ela teve esse impacto em relação ao piso salarial, ele se mantém tanto para trás quanto para frente, mas para frente de forma congelada na sua base de cálculo, tá certo? Espero que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de vídeo, compartilhe com seus amigos, esse vídeo, que a ideia é sempre tentar trazer um caráter informativo e tentar esclarecer o maior número de questões envolvendo essa matéria, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.